Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Com TV, jornal produzido pelos alunos do curso de Comunicação Social da UFPR. Siga com a gente. Para você que estava preocupado se ia ou não ter greve dos professores da UFPR, uma boa notícia. O semestre seguirá com a programação normal. Os estudantes já podem respirar aliviados. Nessa segunda-feira, em assembleia realizada no campus botânico, os professores da UFPR votaram contra o indicativo de greve. Foram 146 votos a favor e 266 contra. A assembleia começou tímida e com mais de meia hora de atraso, mas logo o auditório ficou lotado com mais de 300 professores e alunos. O evento começou com informes e as falas de representantes do Sinditeste, que segue em greve, e do movimento estudantil. Que a principal pauta do funcionalismo público federal, que é a database, para justamente não acontecer mais o que vem acontecendo, que são greves intermináveis, greves de 3 meses e tal. Nós só vamos conseguir com a unidade de todas as categorias do funcionalismo público. Para Luiz, professor e membro do sindicato, o movimento dos servidores públicos federais está passando por um momento de reconstrução. E a demora de um indicativo de greve dos professores da UFPR se deve a uma dificuldade dos trabalhadores em sincronizar as demandas e necessidades da classe. Hoje nós estamos aí com um volume de professores, passamos 300 professores com todos os campi reunidos, foi ótimo, mas esses professores não estiveram no processo anterior. Alguns diziam, mas chamar para greve se a gente nem sei se teve negociação, e as negociações estão sendo tentadas há mais de um ano. Esse professor não olha, não acompanha o seu sindicato. O resultado da votação dividiu opiniões, mas especialmente entre os alunos que fazem parte do movimento estudantil, a greve é vista como necessária, mesmo que ainda falte apoio popular e o momento não seja o mais adequado. Eu sou a favor da greve, né? Eu faço parte de um coletivo da universidade, que é o Quebrando Muros, e a gente é a favor por conta dos cortes, né, que estão tendo agora do governo federal para a educação, que está afetando muitos professores, mas eu diria que principalmente os alunos. Nós sabemos que a universidade está em condições precárias, que tem bolsas faltando, mas a gente tem que ver que a conjuntura atual não dava para deflagrar uma greve agora, porque os professores correm um sério risco de acabar com a greve e voltar para a sala de aula sem nenhum ganho, porque nós temos um governo em xeque que não ia ceder, não tem o que ceder. A questão principal a gente já fez várias greves, a gente efetivamente conseguiu muitas coisas, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado nesse sentido. A gente precisa divulgar muito, mostrar muito, construir o apoio e aí sim a gente tem condição de fazer uma greve muito mais curta e muito mais eficiente. Você se sente seguro andando pelo seu bairro? Os moradores da região do Parque São Lourenço, cansados com a violência, se uniram e optaram por uma iniciativa diferente. Confira a seguir na reportagem. Para tentar reduzir o número de casos de roubo e furto na região do Parque São Lourenço, os moradores do bairro se mobilizaram entre si para se protegerem da violência e criaram um grupo chamado Vizinhança Monitorada. Iniciativas como essa têm se tornado comuns na cidade, já que a taxa de criminalidade em Curitiba é uma das mais altas entre as capitais. E com essa ineficácia do poder público, a única saída que nós tivemos foi se unir e criar uma rede, onde um vizinho cuida do outro. Depois disso a gente notou que já teve uma sensível queda, porque quando aparece alguém estranho andando na rua, coisa do gênero, já é dado um alerta via WhatsApp ou telefone mesmo. O batalhão da Polícia Militar responsável pelo bairro do Abranches fica aqui no Juvevê. Eles são responsáveis por mais de 150 mil habitantes, de mais de 10 bairros de Curitiba. A Polícia Militar acha que o número de viaturas e de policiais disponíveis não é o suficiente para atender a região. Nós tivemos só no bairro do Abranches esse ano, desde o dia 1º de janeiro até hoje, em torno de 36 ocorrências de roubo. Isso para um bairro do tamanho do Abranches, que tem em torno de 15 mil habitantes, é uma estatística alarmante até, no ponto de vista do que a gente pode dar conta de atender na nossa região. Mesmo protegido por altos muros, o professor Mário Rene Souza já foi vítima de 4 assaltos e roubos dentro de sua própria casa.
Ele estima que o prejuízo foi mais de R$40 mil. Raramente você vê uma viatura passando, né, fazendo monitoramento, isso você não vê. Né? Quantas vezes você viu? Né? Quando acontece, você chama, eles vêm, mas aí não podem fazer mais nada. Né? Mas esse patrulhamento, né, ostensivo que tem que ser feito, aqui não existe. Mesmo com todos os danos materiais, o que realmente foi roubado dos moradores foi a paz e a tranquilidade. Eu acho que isso não tem preço que pague, que é a tranquilidade, a paz de espírito, né, a segurança da tua família, a preocupação que você fica, né, cada vez que alguém volta para casa, quando você está esperando alguém chegar em casa, né, porque na rua também não há. A PM informou que está adotando medidas para diminuir as demandas reprimidas, que são aquelas ocorrências que não são atendidas, seja por falta de viaturas ou de policiais. Segundo o próprio comandante que aparece na reportagem, Carlos Eduardo, o atendimento mais rápido e eficaz da polícia inibe a ação dos criminosos. Ainda de acordo com o comandante, a segurança pública é de responsabilidade de todos os cidadãos e cada comunidade deve contribuir para a redução da criminalidade. Maio é o mês do combate à hipertensão e, pensando em ajudar a população, uma feira de saúde aberta ao público foi organizada na Rua 15. Pensando em auxiliar a família curitibana, a Uniandrade organizou uma feira de saúde para a população fazer pequenas consultas, verificar a glicose e a pressão e também ter orientações de saúde e alimentação saudável. Então, além de todos os aferimentos, os nossos enfermeiros, eles já deixam todo um direcionamento de saúde e aqueles casos que a gente já afere ou pelo aferimento de glicemia ou pela pressão alta, a gente já encaminha para os nossos laboratórios para que eles tenham uma sequência do tratamento. A feira, que atraiu quem passava pela Praça Osório, começava com estudantes da área de saúde tirando a pressão e medindo a glicemia, com também indicações de saúde para uma vida mais saudável. Por fim, a feira terminava com uma massagem feita por alunos de estética. Eu estava passando por aqui, daí vi as barracas aqui, e daí aproveitei para fazer a glicose do sangue, no açúcar e medir minha pressão. Está tudo dentro do conforto por enquanto. Para mim foi uma coisa ótima. A gente vim trazer meu amigo para conhecer aqui a Praça Osório, nos deparamos com esse evento aqui, de várias iniciativas para a saúde, né? Tão tirando pressão, glicose, né? E também tinha massagem, né? E a gente, vontade de fazer, né? Relaxar um pouquinho, aproveitar esse sábado, né? Mais de 5 mil pessoas passaram aqui pela Feira de Saúde e Qualidade de Vida da Uniandrade. O evento, além de beneficiar a população, é uma boa experiência para os alunos da faculdade. É o primeiro contato com a população, então está sendo uma experiência bem legal, bem prazerosa para a gente dar aquele friozinho na barriga por ser o primeiro contato, mas mesmo assim está sendo bem gostoso, bem prazeroso de poder pôr em prática a nossa futura profissão. E nós voltamos a apresentar o nosso quadro que te ajuda a entender melhor o futebol americano. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre como funcionam as defesas neste esporte. Olá! Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. É com essa frase do ex-técnico da NBA, Phil Jackson, que começamos o Entendendo Futebol Americano dessa semana. Hoje vamos falar sobre como funciona a defesa. Na defesa, há os defensive tackles. Eles ficam no meio da linha, perseguindo o quarterback ou o running back do ataque adversário. Por ali, ficam também os chamados defensive ends. Localizado nas pontas da linha defensiva, eles protegem o campo de corridas feitas por fora e também correm atrás do QB. Atrás dos defensive ends, há os linebackers. Conhecidos por unirem força e velocidade, eles protegem a parte central. Assim, junto dos defensive ends, há uma forte proteção para que o ataque adversário não tenha chances. Se uma das proteções falha, a outra está logo ali, atuante. O ataque tem o quarterback, certo? E a defesa? Ela é liderada por quem?
A defesa normalmente é orientada pelos middle linebackers. Esses jogadores chamam jogadas e analisam como o ataque adversário está funcionando. São verdadeiros capitães da equipe de defesa. Por ali, há também os outside linebackers. Eles ficam logo atrás dos defensive ends. A função deles é proteger o campo de ataques por fora e dos passes curtos. Executado agora, meio sem destino aí. Muita coisa, não é? Calma, semana que vem a gente continua com a equipe de defesa. Eu espero por você. Até lá! E agora a gente vai para a redação conversar com a repórter Luísa Apolo. Ela vai explicar para a gente quais são os destaques da rádio e do jornal Comunicação nessa semana. Olá, Luísa, quais são as novidades? Oi, Miguel. Bom, esta semana o Jornal Comunicação Online conversou com Fabiano Camargo da Silva. Ele é economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, o DIESE, aqui de Curitiba. O assunto da conversa foram os ajustes fiscais que restringem os benefícios dos trabalhadores. Segundo ele, esta não é a melhor solução para a crise atual. Entendo por quê no site do Jornal Comunicação. Agora uma notícia para descontrair. O projeto de extensão Ipira, aqui da UFPR, participa este ano do Winter Challenge. Esse é um evento que promove brigas físicas, lutas físicas entre robôs. E a equipe aqui da universidade pretende levar o ouro este ano. Bom, já na rádio, o principal destaque é o projeto de lei que aprova a publicidade nos ônibus aqui de Curitiba. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara Municipal e agora segue para a sanção do prefeito Gustavo Fruit. Voltamos com você, Miguel. Ok, Luísa, muito obrigado pelas informações e lembrando que você pode acessar todas essas matérias no site do Jornal Comunicação. Promover a interação entre escritores brasileiros e escritores de países africanos. Esta é a proposta do sarau literário organizado aqui na UFPR. A sala de videoconferências do edifício Dom Pedro I da Universidade Federal do Paraná foi o local escolhido para fazer uma roda de contação de histórias, bate-papo sobre literatura infanto-juvenil e homenagem à escritora moçambicana Fátima Langa. A ideia de fazer o sarau em homenagem a Fátima Langa veio de um interesse que a gente tem de fazer pesquisa aqui no Brasil e na África sobre a transposição das histórias tradicionais, das histórias que são da tradição de povos diferentes, tradicionais na África e no Brasil, para os livros. Alguns amantes de contos e contação de histórias se fizeram presentes no sarau e são unânimes em afirmar que este tipo de iniciativas são positivas. Eu acho muito interessante que várias pessoas se reúnam da universidade e fora dela e até internacionalmente, como a gente está conseguindo fazer com a Fátima Langa, para compartilhar leituras, histórias, músicas que tenham essa ideia, né, da confraternização afro-brasileira e africana. E eu fiquei muito honrada em poder contar histórias, porque eu acho ela uma grande escritora. Eu já tinha uma admiração, né, por esse trabalho, e eu acho importante esse tipo de evento, esse tipo de sarau, a gente se reunir para conhecer coisas novas, para trocar experiências, para trocar histórias. Eu acho que é isso que muda o mundo, é isso que transforma a realidade que a gente vive, né? Apesar de estar em Maputo, Fátima Langa participou do sarau. Ela falou um pouco da sua carreira e agradeceu pela homenagem. Neste momento já tenho algumas obras publicadas e devo dizer que sinto-me muito feliz e grata a Brasil. As crianças também se fizeram presentes e mostraram que têm algo a dizer sobre o hábito de leitura. Elas podem se interessar por outras coisas ou não ter vontade de ler, mas eu acho uma boa escolha ler. Sarau Fátima Langa é o primeiro de muitos encontros que se pretende fazer com autores que buscam retratar as tradições e o mundo ancestral, criando um espaço de diálogo entre escritores brasileiros e escritores dos países africanos. Fátima Langa tem seu percurso literário fortemente influenciado pelas vivências da sua infância, passada maioritariamente na terra natal. Já tem publicado 5 livros, para além de alguns contos, em português e na sua língua materna, Xixope,
falada no norte da província de Gaza, sul de Moçambique. Sou de lá da África. Meus avós são de lá, meus ancestrais são de lá da África. Mas não é apenas o sarau que busca valorizar a identidade africana aqui no Brasil. Neste ano, o Afrochic chegou à sua segunda edição, contemplando a moda e a cultura deste continente que possui tantos descendentes em território brasileiro. O Espaço Culto acolheu no sábado 8 de maio o evento Afrochic 2. O mesmo enquadra-se nas comemorações do Dia da Mãe, que no Brasil celebra-se no segundo domingo de maio. A organização explica melhor os propósitos deste evento. A ideia é juntar o maior número de empreendedores possíveis, afroempreendedores, pessoas que produzem materiais étnicos, que sejam voltados para a nossa população. Então você compra um presente com a cara da sua mãe, coisa que Curitiba não conhece. Então a população negra de Curitiba dificilmente encontra um material que atende à especificidade da etnia. Oficinas de tranças, turbantes, dança, divulgação e venda de livros, capoeira são algumas das atividades que marcam o evento. Alguns dos empreendedores que aderiram a esta ideia deixaram ficar as suas avaliações. Essa é a primeira feira que eu fiz para o povo negro mesmo, né? E eu achei muito interessante e quis participar de alguma maneira. O Afrochic é uma oportunidade da gente conseguir juntar as várias estéticas negras num só espaço. Então aqui eu posso optar se eu quero trançados, turbantes, dreads. Para além de comemorar o Dia da Mãe, que no Brasil celebra-se no segundo domingo do mês de maio, o Afrochic 2 também foi um espaço para a afirmação da cultura afro em Curitiba. Os participantes do Afrochic ficaram satisfeitos por terem encontrado um lugar onde há valorização da afrodescendência. E a feira aqui está espetacular, viu? Para as cabeças, vestimento, povo bonito, cabelos melhores ainda, viu? Eu estou gostando muito de ver bastante coisa diferente, assim, sabe? E é um evento assim que celebra a cultura negra, né? Eu acho que deviam ter mais iniciativas assim. Falta muita iniciativa da prefeitura, dos governos, para a gente ter mais eventos assim. O ponto mais alto do Afrochic 2 foi a divulgação, venda e assinatura de autógrafos de livros que mostram que as meninas negras podem ser princesas. O Reino Mágico com uma nova estética, onde nós só tínhamos princesas brancas, né? E aqui nós temos um conto de fadas que tem o protagonismo de personagens negros, tanto quanto a princesa, o rei, a rainha, a fada. Então isso tem tudo a ver com o momento do Afrochic. O Afrochic vem já na sua segunda edição e o próximo já está a ser pensado. Então o burburinho já está começando. A ideia é que seja no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, então vamos pensar em algo nesse mesmo modelo, mas que abrace mais pessoas. Uma ONG localizada em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, usa a música como forma de mudar a realidade social de muitas crianças. Conheça agora na reportagem um pouco mais sobre a Associação Beneficente de Caion. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, 50% dos moradores de Piraquara não completaram o ensino médio. Por aqui, a renda per capita é de R$ 528. É por isso que o trabalho das ONGs na região é importante, como a de Caion, que começou há 18 anos na sala da casa de Josimar e da esposa. Nós tivemos uma criança que passou em frente à nossa casa em um carrinho de papelão. O pai carregava reciclável e junto com o reciclável uma criança. E quando nós olhamos essa realidade, nós ficamos chocados com aquilo. E isso começou a nos incomodar tanto que nós pensamos, vamos começar um projeto onde essas crianças possam permanecer com a gente em horário onde não estão na escola. A ONG ajuda quase 150 crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. Os jovens são carentes e muitas vezes convivem com a violência dentro da própria casa. Como elas têm falta de cuidados básicos, o trabalho busca dar assistência médica e alimentação. Além disso, o local também oferece oficinas, com foco especial em música. A de Caion adotou a música porque foi uma forma, assim, digamos, mais fácil de chegar até as crianças. Para manter os projetos, a principal fonte de renda é o bazar de roupas e móveis usados, que é aberto à população semanalmente. Além disso, a de Caion já recebeu prêmios em dinheiro de instituições que apoiam causas sociais.
Assim foi possível gravar o último CD do coral infantil organizado pela Dicaion. Apesar do trabalho ser focado nas crianças, a Dicaion também interfere na comunidade como um todo. Além de distribuir alimentos, a ONG também constrói casas para famílias que precisam. Foi o caso de Esther, que morava com os 4 filhos em uma casa precária de madeira. A minha casa estava caindo, né? Aí daí os meninos começaram a frequentar aqui e tal, eles vão fazer uma visita nas casas dos familiares, das crianças, né? Aí foram lá e viram a minha situação e junto com outros anjos, eu chamo de anjos, né? Junto com outros anjos, assim, tipo, ficaram comovidos com a minha situação e começaram a mandar material para lá e tal, até o dia que eu peguei a chave da minha casa, né? Agora, Esther é voluntária na ONG há 2 anos. Ela voltou a estudar e quer ser educadora social. A intenção é apoiar outros jovens, assim como os filhos dela foram ajudados pela Dicaion. É o círculo perfeito da solidariedade. O Com TV vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!